A gente tá aqui para falar sobre um assunto sério. A gente tá aqui para falar sobre dar um gás nas leituras. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é a Opção Literária e novamente estamos aqui para definir as leituras da Maratona Literária de Inverno. Se você não está familiarizado, todo ano o GF do Geek Freak, na verdade o Vitor do Geek Freak, faz 2 maratonas por ano, uma maratona literária de verão e outra no inverno, então pra gente dar um gás ali nas leituras. E eu adoro participar porque vocês sabem que eu sou uma leitora tartaruguinha quando comparado com outros criadores de conteúdo, né? Eu acho que eu tenho um ritmo ótimo, eu estou sempre lendo, dificilmente eu entro numa ressaca literária, só que eu tenho um ritmo bem lento, gente, bem lento mesmo. Quando eu olho para os meus amigos que criam conteúdo literário e que estão sempre falando ali de livros, eu me considero uma pessoa tartaruguinha. Então eu adoro quando tem aí essas maratonas legais para participar, porque eu consigo me concentrar ali, dar um gás, eu me empolgo, eu super me empolgo, então, para dar um gás nesse meu ritmo, porque a maratona, mesmo que ela seja ali por uns 15 dias, se reverbera ali por um mês, sabe? Eu fico diversos dias ali lendo um pouco mais rápido que o normal, depois eu volto a ser a tartaruguinha de sempre, porque é o meu ritmo mesmo, mas eu acho muito legal. Se você não conhece, então, essa maratona, se não me engano, acho que ela vai começar a partir do dia 12, eu vou deixar o vídeo do GF, então, aqui na descrição, vai lá e dá uma olhadinha, porque dá tempo de participar, mesmo que seja um pouquinho atrasado, começa, já esteja em andamento, não tem problema, se você ver esse vídeo depois, eu acho muito legal, então, para participar por conta disso, para aumentar um pouquinho o seu ritmo de leitura, e principalmente pegar os livros, então, que você quer muito ler e ler agora. E sem mais delongas, então, eu vou apresentar para vocês a minha lista de leituras que eu ousei colocar para ler durante esses dias. E assim, gente, eu usei muito. Tem todo um contexto, toda uma história por trás dessa maratona e tem toda uma mecânica também para você participar. Quando você começa a participar, existem algumas realidades ali, né? Conforme você vai participando, ela vai liberando outras realidades, né? E aí você vai escolhendo as suas leituras conforme você vai adentrando essas realidades. E aí, eu escolhi, então, 9 leituras, porque eu vou participar de todas essas realidades, mas aí vocês vão entender, eu tentei de alguma forma fazer uma TBR um pouco inteligente, mas aí vamos ver. Eu comecei, então, a trilhar o meu caminho pela realidade ali, né, pelo universo dos livros de lançamento, porque tem um livro que lançou agora, tem outros lançamentos aqui, mas tem um em específico, já tá aqui pertinho, que eu tô muito ansiosa, e assim que esse livro chegou, eu falei, bom, esse vai ser um livro que eu vou ler por agora, que eu vou ler desesperadamente, porque desde que eu me tornei fã de ficção científica, eu quero ler Martha Wells. E assim, esse momento finalmente chegou, sabe? E aí, quando o livro chegou aqui pra mim, eu assustei o tamanho dele, eu achei muito pequenininho. Eu esperava que fosse um pouquinho maior. E eu quero, assim, descobrir, gente, sabe, por que as pessoas falam tanto dessa autora. Esse é um dos livros que as pessoas falam que, se você é fã de ficção científica, você precisa ler, né? Aliás, essa autora, né, você precisa conhecer essa autora. E esse é um livro que ganhou prêmio Hugo, Locus, Nebula. Então é uma autora renomada e tem, assim, traz uma premissa que eu gosto muito, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a gente subverte um clichê. A gente tem uma máquina do mal, né? Um robô do mal que é feito para matar, mas na verdade ele quer paz, né? E eu gosto muito de quando subverte isso, porque eu não gosto da máquina do mal. Pra mim não faz sentido isso. Se for pra ter uma máquina que é evoluída, eu acho que não faz sentido. E aí, desde que eu descobri esse plot, então, eu fiquei ainda mais interessada. Não sei se vai ser a primeira leitura, mas eu sei que esse foi o primeiro caminho, então, que eu escolhi. E aí, a partir desse caminho, né, eu comecei a trilhar os próximos. E aí, o próximo que eu escolhi, então, é o livro físico. Eu coloquei, então,
Príncipe Partido. Esse aqui ainda tá no plastiquinho, gente, eu preciso tirar. Mas esse aqui também é uma continuação, a continuação de Lebre da Madrugada, que até então é um favorito do ano. Eu respondi recentemente a tag dos 50% e eu coloquei ele lá como um dos meus destaques do ano. Eu gostei muito dessa história, eu gostei muito da escrita do autor, gostei muito do universo que o autor criou, Miles. Os personagens também são super cativantes aqui. É, assim, literatura nacional de qualidade, sabe? E eu tô sentindo muita falta, sabe? Eu me pego, assim, relembrando muito essa história. E como eu já tenho a conclusão em mãos, então eu não quero adiar por muito tempo. Eu quero aproveitar que a história ainda tá fresquinha aqui na minha cabeça e quero então concluir essa história. Então aproveitei para colocar aqui na maratona também. Tô muito ansiosa para pegar o quanto antes. Eu acho que o primeiro livro é perfeito. E eu não sei nem o que esperar, sabe, desse livro aqui. Só sei que eu tô realmente muito ansiosa. Aí a próxima realidade que eu vou visitar vai ser livros clássicos. Aí começa, então, a minha jogada meio que inteligente, né? Que eu coloquei A Metamorfose, porque é um livro que todo mundo começou a comentar muito, principalmente porque foi o aniversário do autor recentemente, né? Do Franz Kafka. E aí bateu aquela curiosidade, aquela vontade de conhecer essa história de novo, né? Porque sempre quando eu vejo alguém falando dessa história, eu sinto vontade de conhecer ela. E aí, como eu tenho a assinatura da Audible, eu sei que tem diversas narrações dessa história lá, né? Eu até escutei algumas ali, eu vi que elas são muito boas. E aí, eu coloquei esse livro, então, para escutar o audiobook, que eu sei que funciona super bem e às vezes me ajuda aí nas maratonas. Eu tentei ver outros livros, né, que eu queria muito ler, talvez pudessem ter audiobook, mas não achei. Mas quando eu vi que esse tinha, eu falei, bom, vai ser esse. E aí eu coloquei no clássico. E eu não posso falar muito sobre essa história porque eu não sei absolutamente nada sobre ela. E eu quero manter, então, dessa forma. Eu quero que cada página seja uma surpresa, né? Assim como a maioria dos livros que eu leio, geralmente é assim. Eu não sei muito sobre história. E eu vou, assim, na surpresa mesmo. Eu só sei que tem a ver com insetos, né? A grande figura, né, do livro ali é um bicho que lembra bastante uma barata. Mas eu não tenho certeza se é uma barata. E eu tenho um pouco de pavor de insetos, né? Mas eu sei lidar com isso, mas eu tenho um pouco de pavor. Então, assim, eu fico um pouco receosa. Mas eu não sei se é uma coisa muito descritiva ou se é só algum tipo de analogia. Enfim, né? Estou pronta para encarar esse livro. Vamos ver o que vai sair a partir disso, mas não sei mesmo nada sobre essa história, mas eu tô pronta para ela. Próxima realidade, então, é continuações de séries. Eu tô muito focada nas séries de forma geral, nas continuações ou nas conclusões. Como vocês, né, vão poder analisar aqui no meu vídeo. Então essa é uma metinha aí em particular. E eu peguei para essa realidade A Rosa Sanguinária, que é a continuação / conclusão da duologia que começou ali com os reis de Wild, acho que é assim, Wild, não sei. Mas eu gostei muito daquela história lá. É uma história bem leve, ela é divertida, é uma história que, para quem gosta mesmo de fantasia, de RPG, sabe, são um bando de heróis aposentados, sabe, tendo que se juntar novamente ali para uma última missão. Então é muito divertido. Eles se juntam ali para salvar a filha de um dos heróis, né? Só que aqui nessa história a gente também vê o ponto de vista dessa filha, né? Que é a Rosa Sanguinária. Enquanto eles estão, então, se esforçando para chegar até essa filha, a gente vai saber, então, um pouco mais dessa filha e o que ela estava fazendo enquanto eles estavam lutando, né? Então, eu gostei muito dessa ideia, porque enquanto que eles estão lá, meio que se juntando e lidando com as coisas, ela também é a nova geração. Então, descobrir como que ela estava lidando com toda a situação também acho que vai ser bem legal. E ela também tem o bando dela, ela também teve uma forma de lidar com as coisas do jeito dela, né? Então, eu achei muito, muito legal essa ideia. E tô bastante empolgada para essa história aqui. E tá aqui, então, na TBR, porque agora vai. A próxima realidade, então, é livros encalhados. E aqui
eu vou dar uma roubadinha, porque eu coloquei O Retrato de Dorian Gray, que é minha leitura atual, que é um livro que eu já estou lendo, né? Então, esse livro aqui já faz um tempo que eu tô com ele na estante. Eu acho que já faz... Deixa eu ver quando ele foi lançado. Ele foi lançado em 2021, a gente tá em 2024, e eu lembro que eu recebi da editora. E eu lembro que quando eu recebi, eu coloquei ele em alguma TBR, alguma coisa. E aí, desde então, sabe, eu venho empurrando mesmo com a barriga essa leitura aqui, mas é um livro que eu sempre quis ler. E é uma leitura que eu tô gostando muito, sabe? Eu tô lendo aos pouquinhos ela, conforme vai dando. Às vezes eu pego, leio um pouquinho. Esse é um livro que, por mais que seja um clássico, eu não sabia muita coisa sobre ela, né? Sempre quando eu via alguma coisa eu tentava ali me desviar, porque eu sabia que eu queria fazer essa leitura. Então eu me desviava um pouquinho, sabe? Não tinha assistido filme. Pra quando, enfim, eu sentasse pra ler, ter o máximo de surpresas possíveis. E é assim o que tá acontecendo, né? Pra vocês terem uma ideia, eu sabia muito mais, assim, sobre o contexto dessa história. Eu sabia um pouco sobre o autor. Eu sei que com esse livro aqui, por exemplo, esse é um livro que foi censurado. Eu sei que o autor ele foi preso por conta desse livro. Então eu sabia muito mais por conta desse contexto. Esse foi um livro que chocou a sociedade do que sobre a história em si, né? E aí, lendo a história, eu percebo então por que a história pode ter chocado, né, as pessoas, porque a gente tem ali, por exemplo, demonstração de afeto entre homens, né? Tem um homem, inclusive, aqui que demonstra muito, assim, que tá meio que fascinado, né, pelo Dorian Gray, que é o pintor, inclusive, que é o pintor que pinta o quadro dele, né, que vira meio que a maldição da vida dele. Então ele vive com qualquer oportunidade que ele tem, ele tá confessando a sua afeição, né, enquanto que ele gosta do Dorian Gray. Então acho que isso foi o choque para a sociedade, né, e entre outras coisas. E a gente vê o Dorian Gray, então, no começo dessa história que é um rapaz que se depara, então, com a própria imagem e fica chocado de saber que é tão bonito assim. A partir do momento que ele se vê, né, através dos olhos do pintor, isso muda a vida dele, né? Porque, primeiro que ele não quer envelhecer, ele tem medo de envelhecer, então ele sente até um certo ciúmes do quadro, porque o quadro vai permanecer sempre com aquela beleza, enquanto ele não, né? Ele vai envelhecer. E ele, de alguma forma, acaba conhecendo também um amigo, por intermédio desse pintor, que acaba influenciando muito ele ali, sabe? Acaba levando para algumas coisas erradas também, né? E a gente vai acompanhando essa história. Enfim, gente, eu tô gostando muito, muito, muito dessa história. Eu amo essas histórias clássicas, tá? Sabe? Que tem essa ambientação vitoriana. Elas me trazem, assim, por mais trágica e obscura, sabe, que seja a história, elas me trazem, assim, um acalento muito estranho. Então, eu tô curtindo muito essa história e eu pretendo concluir ela durante, então, essa maratona, quem sabe. A próxima realidade, então, é livros nacionais. E aí eu coloquei Canção dos Ossos. Gente, olha essa capa, que uau! Eu tô muito apaixonadinha por ela, eu amei. Eu fiz um unboxing muito bonitinho pra esse livro aqui, eu coloquei lá no meu Instagram. Me segue lá se você ainda não me segue e vai conferir esse unboxing porque eu amei fazer. E eu fiquei muito, assim, apaixonada por essa edição mesmo, gente, tá, assim, linda, olha isso. E esse aqui é o novo lançamento da Gil Domingues, que é a mesma autora de... Ai, meu Deus... Você que é o bichinho, Miles. Essa aqui é a mesma autora de Luzes do Norte. Eu não li essa outra trilogia, mas eu tô muito, então, ansiosa para conhecer a autora e esse vai ser o meu primeiro contato com ela, sabe? Eu já escutei muitas coisas positivas sobre ela. Tem uma amiga minha, a Cata, que ela é super leitora, então, da Gil Domingues, e eu vi que ela fala coisas muito boas, então eu tô na expectativa. Não sei muitas coisas sobre essa história. O que eu sei? Eu sei diversas coisinhas, assim, isoladas, né? Não sei muito sobre a história em si, mas eu sei que essa é uma Dark Academia, eu sei que a gente tem aqui meio que um reconto, então, da história de O Fantasma da Ópera, eu sei que a gente tem aqui
Não é o foco da história, mas eu sei que a gente tem aqui um romance sáfico também, e eu sei que essa é uma alta fantasia, são, assim, alguns elementos, todos os elementos, assim, que eu fico sabendo que tem nessa história aqui me instiga, sabe? Eu fico bastante curiosa, então, para conhecer. E é isso, se tudo der certo, eu vou conhecer, então, nessa maratona. A próxima realidade, então, é livros únicos. E aí, eu coloquei, mesmo sabendo como tudo acaba, que eu tô com muita vontade de ler esse livro aqui, desde quando eu recebi também, e vi diversas pessoas lendo e elogiando. Esse aqui também foi vencedor do Prêmio Nebula. Eu coloquei esse livro aqui por diversos motivos, né? Primeiro que eu estou, sim, com muita vontade de conhecer essa história. Segundo que é um livro, ó, curtinho. E para ler esses livros, assim, curtinhos e maratona, eu sei que é maravilhoso. Então, eu só fui e escolhi ele mesmo. Eu sei que essa é uma história ali que se passa na década de 40, mas eu não sei se é ambientado em meio à guerra. Eu sei que tem um romancinho sáfico, né? Acho que é meio óbvio, né, gente? Por conta dessa capa aqui. E aqui na capa, né, também diz a história de detetive queer, noir e sobrenatural que todo mundo precisa ler. Eu acho que eu não preciso saber mais nada. O que eu já sei aqui já me instigou. O livro já é curtinho, então cada página, assim, vai ser muito importante pra mim. É só me segurar mais um pouquinho, porque em breve eu vou conhecer essa história. E aí, a próxima realidade, então, que a gente vai, é a realidade dos livros digitais. Eu tenho uma questão com essa realidade, gente, porque é o seguinte: se vocês ainda não estão me achando doida, vocês vão me achar. Eu coloquei um livro, mas tudo der certo, eu posso substituir com o tempo, tá? Porque assim, eu coloquei aqui A Verdade é de Plástico, da Jadina Alana, que é um e-book que eu comprei recentemente, né, com uma promoção que teve. Essa é uma autora recente que eu considero, assim, favorita. Eu só li o livro dela, mas eu gostei muito da escrita e eu tô curiosa para ler mais coisas da autora. E esse é um conto bem, assim, curtinho, e eu acho que vai ser ótimo para essa maratona, né? Então não sei muita coisa sobre essa história e acho que não precisa também, além do fato de eu confiar, então, na escrita da autora. E como é curtinho, eu acho que eu não preciso saber. É só ir com a cara e com a coragem. E aí, o que acontece? Eu coloquei esse conto, então, curtinho. No caso de, olha, coloquei muitas leituras aqui na maratona. Preciso de algo curtinho para dar um respiro. Mas, ao mesmo tempo, se eu arrasar e conseguir ler tudo, eu vou substituir esse conto, ou talvez até leio ele, mas eu coloco mais um livro, então, nessa TBR, que é o 9º livro da Roda do Tempo. E aí que vocês pensam, o que, sua louca? Que é um calhamacinho, né? Porque o que acontece, né, gente? Esse já é um livro que eu estou em andamento. Então, de tempos em tempos, eu acabo lendo um pouquinho dele, né? Então, eu tô lendo em e-book, que é o Winter's Heart. E então, de tempos em tempos, eu acabo lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu sei que eu jamais vou finalizar essa leitura na maratona, mas ao mesmo tempo, se eu arrasar então nessa TBR e sobrar um tempinho, eu vou começar a focar nessa leitura, né? Porque o tanto que eu leio de pouquinho em pouquinho, eu não vou a lugar nenhum. Em algum momento, eu preciso focar nessa leitura. Então, é isso. Caso eu arrase muito na TBR e sobre tempo, vai ser o momento de eu focar nessa leitura agora. Eu sou uma chacota, eu sei. Podem rir de mim aí nos comentários. KKKKK, pode mandar. Não acabou, gente. Falta a última realidade, que é o protagonismo feminino. Tá vendo? Eu tô falando, gente, eu sou uma piada, eu sei. E aí, gente, com o protagonismo feminino, eu coloquei Reino das Bruxas, Poder Arcano. Esse aqui é o último livro, então, dessa série de Reino das Bruxas. Essa daqui é uma série, gente, que eu vou falar pra vocês. É uma série que é o meu verdadeiro guilty pleasure, sabe? Essa é uma série que eu leio e eu falo, gente, por que eu tô lendo isso? Sabe? Tipo, as coisas não fazem muito sentido. Às vezes a trama não evolui, mas ao mesmo tempo os personagens são tão divertidos, sabe? Que eu acabo assim, nossa, eu só vou, sabe? Eu vou me divertir com esses personagens e eu vou rir um pouco. Então é isso, sabe? Nada a declarar muito sobre essa série. Essa é uma série de bruxas e também de demônios.
tem outras criaturas também. A gente tem pouquíssimas respostas desde o primeiro livro. Mas como eu falei pra vocês, é divertido, sabe? O universo é divertido. A gente tem ali um enemies to lovers entre uma bruxa e um demônio, que também acaba sendo divertido. E aí, enfim, a gente chegou aqui nessa conclusão. E eu quero finalmente saber, então, de algumas respostas ali para coisas que estão prometendo desde o primeiro livro. Quero muito fanservice, sabe? E é isso, vamos ver o que esse último livro me aguarda. Essa é a minha TBR ousadíssima e eu estou pronta para o que der e vier. Seja o flop, a gente faz às vezes TBR para flopar e faz parte, ou seja, arrasar. A MLV no começo do ano eu arrasei, eu mandei muito bem, eu fiquei super feliz. Eu acho que arrasar lá no começo do ano me deixou ousada até demais, sabe? Então é isso. Me desejem boa sorte, mas me contem aqui nos comentários se vocês também vão participar, então, dessa maratona e se vocês resolveram ser tão ousados como eu. Vamos conversar aqui nos comentários. E para saber se eu vou flopar ou não, continua aí acompanhando os próximos vídeos, o vlog de leituras e também vídeos de leituras. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito... Ô, meu amor! Arteiro, se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo. Tá, tchau, Miles!